Bom dia, boa tarde ou boa noite. No vídeo de hoje eu vou te apresentar o que é e como se cria e como se evita a chuva ácida e quais são as chances de fazer parte do nosso futuro. Mas antes de dar as explicações, por favor, se inscreve no canal, dá um like, compartilha o vídeo. Tudo isso é muito importante porque é uma forma de reconhecimento e também mostra que tem gente gostando do conteúdo do canal. E tendo quem goste, eu vou trazer muito mais, ok? Bom, hoje eu vou começar explicando como surgiu o termo chuva ácida. Só por curiosidade, o termo chuva ácida é mais recente do que a chuva ácida, isso mesmo. Antes mesmo do termo já ocorriam chuvas ácidas. A origem do termo chuva ácida foi usada pela primeira vez por Robert Angus Smith, químico e climatologista escocês, em 1972, no seu livro Air and Rain: The Beginnings of Chemical Climatology. A expressão foi originalmente usada para descrever a precipitação ácida que ocorreu sobre a cidade de Manchester no início da Revolução Industrial. Porém, chuvas ácidas já ocorriam antes disso e não ocorre apenas por intervenção humana. Você que escutou a palavra precipitação, o que é precipitação? Basicamente, precipitação é qualquer queda de água do céu. De forma assim bem rasa, resumida, sempre seria isso. Então, precipitação não é apenas chuva. Precipitação é uma palavra também que é usada para descrever neve, neblina ou nevoeiro. Tá? Agora você deve estar pensando, como assim? Como assim não ocorre apenas por intervenção humana? Bem, primeiro, veja o que é uma chuva ácida. Eu vou te explicar exatamente o que é uma chuva ácida, ok? A chuva ácida é aquela que contém gases poluentes, como os carbônicos e os nitrosos. Considera a chuva ácida aquela que apresenta pH abaixo do nível tolerável de aproximadamente 5,5. A acidez de um líquido pode ser medida por meio de uma escala numérica, conhecida como escala pH. De acordo com essa escala, o pH 7 indica neutralidade. Assim, quanto menor o pH, mais ácida a solução será. E em contrapartida, quanto maior o pH, mais alcalina ela será. Por exemplo, o vinagre tem um valor de pH de 2,2 e o suco de limão tem um pH de 2,3 e nenhum deles chega a nos machucar, caso toque a nossa pele. Porém, a chuva ácida é muito mais fraca do que isso, não sendo suficiente para queimar, mas ela ainda pode causar alguns estragos. E mesmo a chuva mais ácida já registrada não é tão forte quanto essas substâncias. Então perceba, os problemas da chuva ácida não vêm pela sua ocorrência, mas sim pela sua frequência. Uma única vez, ok, dá até para relevar, mas quando é frequente, pode ter certeza, haverá malefícios. A chuva ácida provocada pela natureza pode ocorrer, por exemplo, após a erupção de um vulcão. Após uma erupção, um vulcão ele lança gases, partículas e compostos de enxofre e poeira à atmosfera. Os processos biológicos que se realizam no solo de pântanos e oceanos também podem desencadear uma chuva ácida, porém isso é muito mais raro. Ok, então você já explicou, já deu para você entender, né, o que é uma chuva ácida e como é que ela se forma, resumidamente. Mas a chuva ácida que será apresentada no vídeo é a chuva ácida de ação antrópica. Mas o que é a ação antrópica? De forma bem rápida e bem básica. Ações antrópicas são as alterações realizadas pelo homem no planeta. Então, durante o vídeo, a chuva ácida que será abordada é a não natural, ou seja, provocada por intervenção humana. Atividades industriais, queimas de combustíveis fósseis, por transportes, fábricas e usinas e termoelétricas emitem grandes quantidades de gases poluentes à atmosfera, os quais podem desencadear a formação da chuva ácida. A queima de carvão, de combustíveis fósseis e os poluentes industriais lançam dióxido de enxofre e de nitrogênio na atmosfera. Esses gases combinam-se com o hidrogênio presente na atmosfera sob a forma de vapor de água. Em seguida segue o processo natural, né, e comum de formação da chuva. Basicamente,
nuvens pesadas que caem na forma de gotículas. Aí já é o processo natural que você já deve conhecer, né? Esse tipo de chuva é encontrado em áreas industriais e em grandes centros urbanos e apresentando um pH ácido, abaixo de 5,5. Hoje em dia, a concentração de CO2 no ar atmosférico tem se tornado cada vez maior, devido ao grande aumento da queima de combustíveis contendo carbono na sua constituição. O resultado são as chuvas ácidas, as águas da chuva, assim como a geada, neve e neblina ficam carregadas de ácido sulfúrico ou ácido nítrico. Bom, as explicações já foram dadas, agora você já sabe como e o que leva à ocorrência de uma chuva ácida. Isso é algo que pode ocorrer em qualquer lugar do mundo e até mesmo pode ocorrer sem intervenção humana. A aula de química já terminou e agora vem a aula de história. Durante as décadas de 70 e 80, a chuva ácida era um dos problemas ambientais da Europa, América do Norte, Ásia e Brasil também. A chuva ácida ainda ocorre, mas seu impacto na Europa e na América do Norte é muito menor do que nos anos 70 e 80, devido à forte regulamentação sobre a poluição do ar nessas regiões. No Brasil, os trechos da Mata Atlântica que recobre a Serra do Mar, nas proximidades de Cubatão, no litoral de São Paulo, e na Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, já sofreram efeitos da chuva ácida. Alguns trechos foram parcialmente destruídos, tornando-se necessário reflorestar os locais para que os solos não ficassem expostos à ação do clima, com risco de causar deslizamento de terra. Agora vamos às consequências. É válido lembrar que os ventos podem levar os gases poluentes a regiões distantes da fonte que os emitiu. Os poluentes fazendo com que a chuva ácida ocorra não só nos locais de emissão dos gases poluentes, mas também em regiões afastadas, ou seja, não é um problema local ou com consequências locais. As gotículas com alto nível de acidez alteram a composição química do solo e das águas. A concentração de acidez pode causar danos aos solos, tornando-os acidificados. A contaminação pode atingir lençóis freáticos, rios e lagos, e todo aquele ser vivo ou que usa do solo ou da água sofrerá de alguma forma, seja esse ser planta, animal ou humano. A água com baixo pH provoca perda da biodiversidade, possibilitando o desenvolvimento da vida aquática. A água ácida pode afetar plantações, prejudicando colheitas e trazendo diversos prejuízos sociais e econômicos. Estudos indicam que a acidez prejudica o desenvolvimento das plantas, fazendo com que se apresente lentidão em seu crescimento, podendo até morrer. A superfície das folhas é rompida, ocasionando seu empobrecimento nutricional e fazendo com que a vegetação torne-se suscetível a doenças e pragas. Além disso, as raízes crescem com lentidão, dificultando o transporte de nutrientes, danificando as camadas protetoras das folhas, interrompendo o processo de fotossíntese e inibindo a capacidade da planta de absorver o dióxido de carbono. Ou seja, uma árvore que utiliza água ácida para o seu desenvolvimento tem dificuldades com o crescimento, ou até mesmo pode levar à sua morte prematura. É importante lembrar que essa mesma árvore que teve a morte prematura poderia ser a árvore que iria ocasionar ou ajudar na diminuição daquele ambiente que está poluído. Ou seja, cria-se um ciclo, né? A árvore morre e não retira a poluição do ar, tornando o ar ainda mais poluído. Enquanto se ela não tivesse morrido, se ela tivesse brotado, florescido, crescido e tudo mais, ela até mesmo poderia contribuir diminuindo a poluição do ar e com isso diminuindo, né, as chances de ocorrer uma nova chuva ácida, uma futura chuva ácida. Ou seja, cria-se um ciclo de desmatamentos. A chuva ácida ela pode até mesmo chegar a criar clareiras. Quando duas ou três árvores, eu vou dar aqui um exemplo com duas ou três árvores. Imagina a seguinte situação, uma floresta e uma das árvores morre porque teve chuva ácida ou devido à poluição. Essa árvore que morreu, ela fazia o quê? Sombra para outra árvore. E essa sombra ajudava no crescimento
de uma árvore, de duas árvores ou três árvores. Uma árvore morrendo pode e vai levar também à morte de uma segunda árvore. E com isso, né, novamente um ciclo onde uma árvore depende da outra, onde uma árvore morreu, deixou de existir, ocasionando a morte de uma segunda árvore. Com isso, a formação da clareira, ou com isso, a criação, né, de uma área desmatada. Então, com isso eu já falei, né, sobre ambientes naturais, ambientes, né, de natureza selvagem. Agora, como é que fica a agricultura? A chuva ácida afeta as plantas quase do mesmo jeito que das florestas, só que a destruição ela vem de uma forma bem mais rápida, uma vez que as plantas que são cultiváveis, as plantas que são usadas na agricultura, são bem mais sensíveis do que árvores, né? A chuva ácida ela libera metais tóxicos que estavam no solo. Esses metais podem alcançar rios e reservatórios que são utilizados para consumo humano, causando sérios problemas de saúde. O acúmulo de óxido de enxofre no organismo pode provocar doenças respiratórias. Além disso, a ingestão de água acidificada pode causar doenças como Alzheimer, Parkinson e hipertensão. E em crianças pode até mesmo ocorrer problemas associados ao cérebro. A chuva ácida também ajuda a corroer os materiais que são usados nas construções, como casas, edifícios, represas, turbinas e hidrelétricas, e etc. Né? Monumentos históricos também estão sendo corroídos. A Acrópole de Atenas, o Coliseu em Roma, o Taj Mahal na Índia e até mesmo catedrais, né, pelo mundo. Logo, isso leva a gastos públicos ou privados com a preservação, manutenção ou tratamento de pessoas, fauna e flora ou gasto com imóveis. Na década de 60 e 70, peixes morreram em milhares de lagos na Europa e na América do Norte, sob os efeitos destrutivos da chuva ácida. Salmão e truta são particularmente sensíveis, como a acidificação da água doce. Nos Estados Unidos, onde as usinas termoelétricas são responsáveis por mais ou menos 65% do dióxido de enxofre lançado na atmosfera, o solo dos montes Apalaches também já estão alterados. Tem uma acidez 10 vezes maior que a das áreas vizinhas de menor altitude e 100 vezes maior que a das regiões onde não há esse tipo de poluição. Segundo o Fundo Mundial para a Natureza, cerca de 35% dos ecossistemas europeus já estão seriamente alterados e cerca de 50% das florestas da Alemanha e da Holanda estão destruídas pela acidez da chuva. Na costa do Atlântico Norte, a água do mar está entre 10 a 30% mais ácida que nos últimos 20 anos. Na década de 80, os países industrializados, cientes do problema, chegaram a um acordo para limitar a poluição, especialmente causada por veículos automotores. Foram tomadas medidas em 1990 em uma convenção chamada Clean Air Act Agreement, que reuniu cientistas, empresas e agências governamentais. Hoje em dia, o carvão, o petróleo e o gás natural são utilizados para suprir 75% dos gastos com energia. Nós podemos cortar esse gasto pela metade e ter um alto nível de vida. Ok, eu já falei então bastante, né, sobre o mundo de forma geral. Agora eu vou falar especificamente do Brasil. A chuva ácida é um fenômeno já registrado em partes do Brasil. O exemplo mais marcante ocorreu na região da Serra do Mar, em Cubatão, em São Paulo, em 1977. Nessa região, gases como monóxido de carbono, dióxido de enxofre e benzeno eram emitidos pelas indústrias e ultrapassavam 1.000 toneladas por dia. A chuva ácida recorrente no local prejudicou a Mata Atlântica, destruindo boa parte da sua vegetação. A população da cidade também sofreu as consequências, com altos índices de doenças respiratórias e nascimento de muitas crianças com anencefalia e outras más formações no sistema nervoso. Apenas 10 anos depois, Cubatão foi reconhecida na Conferência sobre o Meio Ambiente da ONU
A Eco 92, né, que aconteceu em 92, como um símbolo de recuperação ambiental, com a imposição de medidas de controle, como instalação de filtros nas chaminés. As emissões de poluentes chegaram a cair cerca de 90%. E com elas, os números de pessoas com doenças respiratórias também. Agora você deve estar pensando, certo, mas como evitar? Veja, se sabemos como ocorre e por quê, então sabemos como evitar, ok? Isso envolve, primeiro, governos, segundo, empresas, terceiro, a sociedade civil. Algumas sugestões são conservar energia, ou seja, utilizar menos, né, consumir menos, gastar menos. Também envolve transporte coletivo, diminuindo-se o número de carros, a quantidade de poluentes que são emitidos também diminui. Meios de transporte não poluentes, como por exemplo a utilização do metrô, por ser elétrico polui menos do que os carros. Utilizar fontes de energia menos poluentes, como por exemplo a energia geotérmica, a energia hidroelétrica, energia das marés, energia eólica, que é aquela a energia que é gerada através do vento, né? Também tem a purificação dos escapamentos dos veículos, utilizar gasolina sem chumbo e adaptar um conversor catalítico. Utilizar combustíveis com baixo teor de enxofre. Então, assim, ela envolve a sociedade civil porque ela vai consumir e utilizar aquilo que empresas oferecem e as empresas vão oferecer e produzir segundo aquilo que os governos permitem. Ou seja, temos como evitar as chuvas ácidas e evitar é o caminho mais saudável e mais econômico a longo prazo. Econômico por evitar gastos com saúde, produção agrícola, produção de gado e gastos com imóveis. Recentemente, a ONU e outros países que fazem parte da União Europeia demonstraram novamente o mesmo interesse que foi visto no passado, por exemplo, na Conferência de Estocolmo em 1972, na ECO 92 e também no Protocolo de Kyoto de 2012 e em 2016 com o Acordo de Paris. Enquanto isso, os Estados Unidos se mostra como sempre, só que dessa vez indo além do que é comum para o padrão norte-americano. O que eu estou querendo dizer? Que novamente os Estados Unidos não se compromete e demonstra agora uma discordância nunca vista em relação à real situação climática. E o Brasil adota uma postura nunca vista antes também, e inédita, uma postura que não apenas não tem interesse de preservação ambiental, como anseia a derrubada de árvores. Aos poucos e cada vez mais o mundo percebe a necessidade de preservar o meio ambiente, porém há no mínimo 15 anos, né, os cientistas dizem o mesmo, que o consumo atual é muito além do que o planeta pode repor e que não apenas isso, mas também que já estamos em uma situação crítica tanto para o ser humano como também para toda a natureza. Muitos, né, chamam até inclusive de a situação atual de um ponto sem retorno. Assim, a chance de ocorrer um aumento das chuvas ácidas são reais e já esperadas. Com isso, eu finalizo o vídeo de hoje, o vídeo dessa semana, né? Se você gostou, se inscreve no canal, dá um like e compartilha o vídeo, porque o assunto é muito interessante. Se você quiser conhecer um pouco mais, abre os links que eu estou deixando na descrição, tá? E compartilha. Compartilhando, mais gente vai aprender sobre o assunto e mais gente vai poder tirar dúvidas comigo. Sim, isso mesmo. Tendo alguma dúvida, é só perguntar, tá? É só deixar uma pergunta aqui embaixo do vídeo e eu vou te responder. Não agora, não nesse momento, né? No próximo vídeo, ou seja, semana que vem, ok? Bom, é isso. Até mais. Obrigado.